Shalom, boa noite. Boa noite para todos. Hoje nós estamos aqui. Agora, ó, hoje não está o pastor Vinícius, então sou eu a garota do recado. Então, eu quero, antes de falar boa noite para a mesa, eu quero dar 2 avisos muito importantes para vocês. O primeiro aviso é que nós estamos chegando no podcast número 100, no 100º. Este é o 94. Então, você precisa, para participar do podcast vai ser super festa, mega festa. Mega. E então, para você, vou fazer uma coisa, no podcast número 100 eu vou sortear um livro meu. Tem que fosse um carro. Carro. Aí eu vou entrar na lista eu quero participar do sorteio. E as perguntas, as melhores, você pode mandar hoje, agora, nos comentários, perguntas, porque nós vamos ter uma pessoa escolhendo as melhores perguntas e nós vamos responder as perguntas mais relevantes. Então, capricha aí na tua pergunta, porque vai aparecer o seu nome e a sua pergunta. Tá bom? Então, já pode começar hoje, hein? Agora, ó, já dispara aí a tua pergunta. Pensa bem, pensa antes de perguntar. E o segundo aviso é que eu tive um probleminha com o Instagram, com a minha conta antiga do perfil. Estamos lutando por ela, vamos conseguir em nome de Jesus, mas neste momento eu estou com um perfil novo. Então, a gente não sabe quanto tempo. Então, vai lá, porque está cheio de conteúdo. Cheio, sabe o que é cheio? Então, Naira Pedrini Oficial. Gente, mais uma vez, não é Nayara. Você não vai me achar no Instagram como Nayara. Não é Naira com I. Naira com Y, Pedrini Oficial. Você me encontra no Instagram e tem conteúdo 3, 4 vezes por dia, fora que eu vou fazer live lá também, tá bom? Então, seguindo lá, 3, 2, 1, seguindo lá no Instagram, Naira Pedrini Oficial. E não esquece os avisos de sempre. Curtir, que agora este podcast nos ajuda. Eu sei que eu vou fazer uma pergunta no ar aqui para o Aquino. Tem alguns que me escrevem, não curto porque eu assisto na televisão. Não dá para curtir, Aquino, quando está na televisão? Aquino? Não dá para curtir quando está na televisão? Dá, gente. Se estiver conectado, dá. Né? Porque está espelhando, né? Então, tá. Então, olha, curte, porque isso vai fazer chegar para muito mais gente e também compartilha, vê se você está inscrito no canal, ativa aí o sininho e todas as notificações e não esquece que, para aqueles que amam a palavra, na área de membros, o curso mais recente que está lá, tem 8, 9 cursos, mas o mais recente é de emoções. Então, vai lá na área de membros, que tem muito curso para a gente. Tema do podcast hoje. Eu não falei boa noite. Boa noite, pastor Jonas. Boa noite para você, Naira. Boa noite para todos. Boa noite, Aquino. Boa noite, Pepeu. Boa noite, pastor Osano. Excelente noite, minha pastora. Então, aí Pepeu, Osano, é a mesma pessoa, tá bom? É apelido. É o mesmo. Hoje é o aumento, nós vamos falar sobre uma coisa muito relevante, que é o crescimento da maldade. Eu acho que eu não preciso falar muito para convencer todo mundo de que a maldade tem aumentado. E aí, é um sinal dos últimos dias? Tem na Bíblia esse crescimento da maldade? Pode ler? Tem. Mateus 24, 12, por favor. Gente, olha, Mateus 24. Mateus 24 tem 4 vídeos aqui no meu canal. Mateus 24 é de uma relevância tão significativa Verdade. que eu falei assim, não, eu não vou gravar um vídeo, porque eu sei da mente acelerada de todo mundo. Seria um vídeo muito longo. Então, eu dividi em 4 vídeos de 20 minutos só falando de Mateus 24, do primeiro ao último versículo. Então, acabando esse podcast, vai maratonar nos vídeos Apocalipse e Mateus 24. Pode ler, por favor? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar
até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, num lugar santo, quem ler entenda. Não, ele Já passei? já passou, já passou. Então, porque era tem- Mateus 24, 12 só. Porque tem mais coisa. Tem muito. Tem Mateus muita 24 coisa. Sortido, é tudo, Tá né? sortido. Então, vamos ficar no momento. Peraí, deixa eu ver aqui Mateus 24 novamente. Lê novamente, só para a gente ficar aonde nós vamos discutir aqui. Mateus E por se 24, 12. multiplicar, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E Aquele, porém, que perseverar até o fim, Isso. esse será salvo. pronto. Então, é esse versículo que a gente vai discutir aqui, né? Aqui começa a falar que a maldade multiplicou. Não precisa, é só você ver tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo no Brasil, para a gente ver como a maldade ela tem se multiplicado. Aumentou o número de roubo, aumentou o feminicídio, aumentou a violência. Eu nem estou entrando ainda no assunto que a gente vai conversar também, né? A violência nas escolas. Não, eu quero primeiro do lar. Aumentou a violência contra crianças no lar? Sim, tudo aumentou. Por quê? Porque isso é o fruto, é o produto do que aconteceu com o homem. E o que aconteceu com o homem, Deus explica muito. Quanto mais perto Jesus, só quero dizer uma frase para que eles possam também discutir. Quanto mais perto nós estivermos da vinda de Jesus, mais escuro vai ficar. Por isso que, para mim, eu tenho muita dificuldade de pessoas que falam, não, as coisas vão melhorar. Aí começa a falar, não, a igreja está aqui, claro, como sal e como luz, mas é luz no meio da escuridão. É aquele foco de luz e tem trevas densas. Não é que eu tenho ali a minha vida, a tua vida, a vida, você que está aí. Vocês lembram daquele livro, Este Mundo Tenebroso? Sim. Eu li esse livro, acho que 30 anos atrás. E ali o que me impressionava, eu não sei se é no 1 ou no 2. Você, então, o pastor Zano, ele gosta muito de ler. Eu não sei se começa o livro no 1 ou no 2, ele tem um sonho ou uma visão, ele vê o mundo todo muito escuro e, de repente, ele começa a ver focos de pequenas luzes. Você lembra se esse início é no 1 ou no 2? Eu acho que é no 1. Está mais para um. Mas é isso. Nós somos focos de luz de Deus no meio da escuridão. Quem é a luz, a fonte de luz é Jesus. Nós refletimos a luz de Jesus. Então, o mundo vai piorar. E as pessoas vão olhar para nós e vão falar, peraí, como é que você está estável num tempo de estabilidade? E depois que eles falarem, eu quero ler uma passagem com vocês, porque vai explicar direitinho por que a maldade aumentou tanto. Então, a palavra diz, por se multiplicar a iniquidade. Eu sei que, de repente, você compreende o que é iniquidade, mas eu quero te dar alguns sinônimos para enriquecer mais. Malevolência, aborrecimento, antipatia, aversão, crueldade, desumanidade e hostilidade. Tudo isso está dentro de iniquidade. Então, é muita maldade. E a palavra diz que ela se multiplica. Ou seja, a maldade já existe no coração do ser humano, né? Mas aqui, no final dos dias, ela se multiplica. E qual nível que vai chegar essa maldade? A gente pode falar sobre isso um pouco, porque a gente tem alguma noção, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas Apolião Abaddon, que é um principado, a função deles é exatamente requinte de maldade, né? São destruidores. Eles foram soltos agora no final dos tempos para praticar a maldade absoluta, que eu não sei qual onde chega. Mas a gente vê muita coisa horrível acontecendo, né? Enquanto a gente vinha para cá hoje, o que aconteceu? Ouvimos mais uma história de ameaça de entrar em colégio crianças armadas. Então, a gente está começando a ver a pipoca aqui, pipoca ali. São coisas que eu senti no coração no momento que eu vi a notícia
e cheguei a sentir vontade de chorar ali, porque eu falei, Senhor, até onde vai chegar? Exatamente, até onde chega isso? Porque não há dúvida nenhuma de que o diabo está trabalhando na mente das pessoas. E a mente das crianças hoje é um campo fertilíssimo, por causa de tudo que elas assistem e tudo que elas aprendem na internet. O que eu vejo é que nós não podemos existe uma atmosfera de últimos dias, e nós sabemos que existe uma influência demoníaca. No entanto, nós não podemos deixar de observar que o nosso inimigo ele é esperto. Então, ele usa o que ele tem como material. O que ele tem de material? Uma humanidade adoecida mentalmente. Então, o adoecimento mental, a saúde mental, ela está muito prejudicada. Nós temos hoje pessoas dominadas pela maldade, porque está no caráter e está no adoecimento mental, descontrole completo. Não tem nenhum tipo de domínio próprio. Pessoas, às vezes, desestabilizadas porque não conseguem enfrentar o bullying, não conseguem. Aí justificar é porque fizeram bullying. Mas eu estava falando outro dia num vídeo que eu estava gravando, eu sou da geração que a gente enfrentava bullying, eu usava um óculos fundo de garrafa, e fundo de garrafa mesmo, e de vidro. Então, o que eu mais sofri foi bullying. E fora que eu tinha muito problema. Além do óculos fundo de garrafa, eu sou da época do giz, gente, giz. Quem é da época do giz? Eu sou da época do giz, que não era antialérgico. Acabou o giz? Não, olha, eu não vejo mais ninguém usando giz. Mas eu sou da época do giz, que não era antialérgico. E eu sempre fui muito alérgica. Então, eu espirrava o tempo. Quando a professora apagava o quadro negro, era uma crise era uma crise de espirro. E sabe como é que eu era chamada? Além de quatro olhos, eu era chamada de Atim. Porque o dos 7 anões. Então, bullying era o que eu mais... a minha roupa, porque eu estava num colégio com bolsa de estudos e a minha roupa era diferente, meu uniforme não era do jeito que era o uniforme delas, né? A camisa não era bordada à mão, não era aquela comprada, bonitinha. Então, mas eu tive que aprender a superar o bullying. Hoje, as nossas crianças, elas não estão preparadas para superar o bullying, então, tudo justifica. Descontrolou porque teve bullying. Então, nós precisamos ver que existe uma influência demoníaca, como o Jonas disse, mas existe também um adoecimento mental. E tem um terceiro fator para essa maldade aumentar, que é a falta. O adoecimento mental faz com que a pessoa se torne o quê? Egoísta. Egocêntrica, claro, egoísta, egocêntrica. É uma pessoa sem empatia, sem misericórdia, e por isso que ela é maldosa. Ela quer o que for melhor para ela não pensa no outro. Agora, nós estamos falando de uma crescente em violência. Já é outra coisa. Maldade, nós estamos falando de maldade no lar, maldade em todos os âmbitos. Agora, nós estamos falando de uma violência crescente. E eu queria ler, por isso, para falar dessa violência crescente, para a gente aqui poder discutir, em Gênesis, capítulo 6. E antes de eu poder ler esse texto, a gente brinca aqui entre pastores, né? Teve um momento que a gente estava falando, não, porque tem líder que é muito mal, não sei o quê. E aí, numa conversa nossa, eu falei assim, mas também tem ovelha muito pitbull, né? Hoje nós vemos que as pessoas entram tão descontroladas na igreja, que o aumento da maldade até dentro da igreja. Por quê? Porque eu vejo líderes entrando em estresse, entrando com burnout, tendo crise e entrando numa síndrome chamada burnout, simplesmente porque as pessoas estão sendo cruéis nos comentários, na forma de agir, na forma de abandonar o seu líder. Apareceu alguma coisa da moda, eu vou. Isso também é maldade, gente. Pastor, antes de ir para Gênesis, eu só queria pontuar 3 coisas nesse versículo 12, né? Fala que o pecado aumentará por toda parte, ou seja,
acho que não escapa nada, né? Não, é o mundo. É toda parte mesmo, seja a família, seja os relacionamentos, sociedade, nações. Então, assim, é algo generalizado, né? É só a gente ver a guerra, é só nós vermos também a maldade. Aí falando de mundo, né? Como aumentou agora, em pleno século XXI, o radicalismo religioso chegando às raias da maldade. Eu vi um vídeo de duas ou três mulheres muçulmanas que estavam lá, eu não lembro se é o Iraque ou o Irã, mas estavam numa loja e estavam sem usar o véu. E ali homens começaram a agredir aquelas duas mulheres. Então, pleno século XXI, nós estamos vendo que o radicalismo, não estou falando Extremo, de né? árabe, tá? Eu estou falando de radicalismo religioso e como está levando as raias da maldade. Nós vimos que, também que uma que foi morta, inclusive por não estar usando o véu, e que isso gerou uma revolta lá mesmo no mundo árabe. Todo mundo ficou revoltado. Isso é o índice da maldade. Aliás, tem um programa que eu costumava ver com o Jonas, eu acho que não está passando mais, mas eu gostava de ver, muito. Chama, eu não sei se o Jonas lembra, o índice da maldade. Sim. Aí o psiquiatra, ele era um psiquiatra policial, investigativo, ele mostrava 10 casos do índice da maldade. O 10º era assim, o mais leve. Ele ia do 10º e a gente ficava aguardando, porque a gente já ficava chocado no índice da maldade do 10º. Imagina, então, qual era o primeiro. Menos Então, ele tamanho. sempre mostrando crimes ou situações, e aí ele fazia uma análise dele como psiquiatra, como que essa pessoa chegou a esse nível. Então, mostrava que, às vezes, era um problema mesmo, uma patologia, em algumas outras vezes era uma violência que essa pessoa tinha sofrido na infância, na adolescência, desencadeando nesse índice da maldade. Então, esse índice da maldade, sempre que uma geração profética se levanta, quando eu chamo de geração profética, é quando algo muito anunciado por Deus e com um grande propósito para a humanidade está para acontecer. É isso que eu chamo de geração profética. E eu chamo de geração profética a geração de Moisés, porque era um cumprimento muito esperado, a libertação, a restituição, a cura. E eu chamo de geração profética a geração de Jesus, porque o Salvador estava anunciado. E nós vemos que o índice da maldade nessas duas gerações aumentou demais. Muito, aumentou. A tirania, Êxodo começa com tirania, e o livro também, o Evangelho, começa com o Império Romano, tremendamente cruel, matando crianças, tanto o Egito matando crianças, quanto o Império Romano matando crianças. Então, a gente vê que é uma característica comum. Então, é isso que o Jonas começou a falar. Existe uma atmosfera espiritual que proporciona esse aumento da maldade, mas também é o caráter das pessoas forjado pela maldade, pela falta de luz. Uma coisa vai levar a outra, né? O segundo ponto que eu falei aqui é esfriará o amor de muitos, ou seja, não vai ser de todos, mas muitos vão ter o seu amor esfriado. A maioria. Né? A maioria, né? A maioria. Então, a gente está falando de uma sociedade em que nós vemos... Olha, só vindo para cá, eu vi mulher agredindo... Isso tudo, assim, passando pelo feed do Instagram. Né? E, olha, gente, eu estou falando da Ilha do Governador. A gente calmo, tem um perfil que mostra tudo o que está acontecendo. E que é tranquilo, e que aqui é um lugar tranquilo. Aqui é um lugar tranquilo. Aí, mulher que agride o motorista de aplicativo, jogando bebida, porque talvez ele eu chego atrasado, eu não li direito. A gente vai vendo como que as pessoas estão adoecidas e violentas. Violentas, sem amor. Então, eu gostaria de pedir que o Jonas lesse Gênesis capítulo 6, no versículo 9. E, enquanto ele abre, é sobre Noé. Por que Noé que eu escolhi? Porque o Senhor Jesus ele disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé e de Ló.
Então, vamos ver as características do índice da maldade de Noé e mostrar no mundo atual como está muito parecido. Noé significa descanso. 6:9? Descanso, a gente pensa em paz. Tudo que a gente não tem agora é nem descanso, nem paz, né? É 6:9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, a gente está vendo aqui uma característica de Noé. Noé, ele estava andando na luz, estava andando com Deus. Isso refletiu aonde? Andar na luz, andar com Deus, porque é um confronto, né? Quando você anda na luz, você vê a sujeira no chão, você tem que limpar. Quando você anda na luz de Deus, você vê a sujeira no teu coração, na tua mente. Então, isso reflete em Noé. Qual era o caráter de Noé? Noé era justo e íntegro. Então, está falando de um homem que tinha um homem bom, um homem misericordioso, um homem empático, todas as características de uma pessoa justa e íntegra. No entanto, como estavam seus contemporâneos e como estava o mundo? Não estamos falando só de onde Noé morava, nós estamos falando do mundo de Noé. Então, Versículo 11 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Duas coisas: corrompida e cheia de violência. O que é corrompido? Hoje eu estou saudosista, né? Se eu pegasse um disquete corrompido, o nome é disquete, mas ele não tinha mais a função de disquete. Se eu pegasse um CD arranhado, o nome é CD, mas eu não ia mais funcionar. Então, se eu pegar um celular com um problema na bateria, corrompido, ele continua sendo celular, mas não está exercendo a sua função. Então, Deus está falando, a terra, eu criei a terra para ser de um jeito, ela está de outro. Ela está estragada, está corrompida e cheia de violência. E no 12? No 12, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Só aqui ele fala 3 vezes a palavra corrompida, só para chamar a atenção da gente. É isso. Então, o que a gente chega à conclusão? Que o mundo está quebrado, né? E aí, tem conserto? Tem. Com Deus tem conserto. Mas por onde começar a consertar? Porque o que eu tenho visto é que as pessoas, elas estão, como é que eu vou te dizer? Se sentindo com o sentimento. O sentimento é impotência. Peraí, está desse jeito e salve-se quem puder. O que eu faço? O que eu faço com meu filho? O que eu não saio mais de casa? O que eu faço para sair na rua? Então, esse sentimento de impotência, tira do teu coração. Terror psicológico. Terror. Tira isso do coração, porque esse terror psicológico, ele vai fazer com que você fique paralisado. E você tem o que fazer, sim. Noé falou, peraí, só eu que estou assim? Né? Ele era minoria. Se tivesse outro, ele era minoria. Por onde Noé começou? Pela casa dele. Então, comece pela sua casa. Ande na contramão. Faça o contrário. O mundo está violento? Cada vez mais paz na tua casa. Cada vez mais amor na sua casa. É o remédio. É o remédio. Esse é o remédio. Né? Você vai mudar o seu pequeno mundo, né? O seu pequeno mundo. E eu queria que a mesa pudesse discutir isso também. E eu vou continuar lendo, eu vou jogar bola para eles aqui. Depois, sabe por quê? Porque depois o povo fala que só eu que falo. E eles estão aqui, verdade. ó. É verdade. Então, aqui, ó. No versículo, continuando aqui no versículo 12, viu a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Olha aqui o assunto de hoje. A terra está cheia de violência dos homens, e eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Esse é o quadro da sociedade que nós estamos vivendo. Esse é o... Mas e aí? Vamos. Mas não foi esse índice de maldade que fez com que o Senhor acabasse com Sodoma e Gomorra? Foi. Sim. E só que agora essa corrupção, como é que fala a palavra aqui? O aumento da maldade. Esse aumento da maldade está generalizado, está mundo afora.
Então, Não há lugar que ele não tenha chegado. A maldade possuiu a terra, eu posso dizer isso. eu concordo. Não é? Mas a gente tem algo a fazer, não é? Por quê? Porque esses dois casos, tanto no tempo de Noé como no tempo de Ló, como Jonas disse, nós vemos uma sentença, juízo de Deus. É lógico que o cálice, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas o cálice da ira de Deus está transbordando, está quase transbordando. Isso é com Deus, né? Ele retarda o juízo por amor ao homem. Mas é um fato. Verdade. É um fato. E o que significa isso? Que Jesus está voltando. Qual é? O pastor Osano começou a ler. Ele disse: aquele que perseverar será salvo. Até o fim. Ele está dando uma esperança para a gente. O terceiro ponto do versículo 12 do capítulo 24. Né? Ele vai dizer que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A maldade vai estar em todos os níveis, em todas as áreas. O amor de muitos, não de todos, né? Mas o amor de muitos vai esfriar. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, vamos colocar aqui atitudes que não adianta fazer e atitudes que a gente pode fazer. O que não adianta fazer? Entrar em pânico. Ficar revoltado e ficar reclamando. São 3 atitudes que não te tiram do lugar. Imagina se Noé fizesse uma reunião familiar ou chamasse o vizinho dele e falasse: não estou aguentando mais, olha aqui, está tudo de mal a pior, olha como as pessoas estão, olha como as pessoas são cruéis, eu estou aqui no meu mundinho fazendo a arca e passa aqui e zomba, e ninguém me ajuda. Você já pensou se Noé ele mergulhasse na reclamação, na amargura, na tristeza? Então, o que não adianta fazer é ser dominado por emoções que são um reflexo desse aumento da maldade. E não adianta entrar em pânico. Pânico não pode, senão você vai entrar em síndrome de pânico. Eu me desafio todos os dias, porque eu tive uma tentativa de assalto e que isso é tão violenta. E é a violência, 3 horas da tarde, e assim, toda a segurança que você tem, não, é na rua da minha casa, é 3 horas da tarde. E toda a segurança que você tem, naquele dia, foi desarmada, porque a segurança não é esse horário, e não nesse lugar. Né? Então, você está tranquilo. Aí, acontece, eu tive e tenho que trabalhar em mim diariamente para eu não ser prisioneira do medo. Então, então, o que não adianta fazer? Agora eu quero jogar para vocês o que adianta fazer, então. A dica está em Mateus 24:12. Então, pastora, o nível de violência ele é tão grande, né? E ele traz um nível muito grande de intimidação, né? Paralisa as pessoas, né? O potencial, até a saída das pessoas hoje elas estão reduzidas, né? Porque há muita intimidação em todos esses níveis, né? Então, mas assim, o que adianta fazer? Eu falei o que não adianta. Então, não adianta ficar no pânico, paralisado, com ansiedade, com preocupação, ou simplesmente falando sobre o que está acontecendo. O que adianta fazer? Cuidar da saúde mental, ter mais e mais fé. E o Senhor falou perseverar. Aquele que ficar firme, orando, crendo até o fim, esse vai ser protegido, esse vai ser guardado, esse não vai ser invadido pela violência. A arca não foi invadida pela violência das águas. Por quê? Porque Noé ficou firme até o fim. A palavra de Deus ela vai trazer uma segurança muito grande nesse tempo de tanta pressão, de tanta angústia, né, pastora? Mas aí existe outro fator também, né? Existe muita palavra falsificada nesses últimos dias, né? Que vai de encontro ao momento que as pessoas estão passando. E aí eu creio que aí entra essa questão do amor. O amor começa a esfriar mais ainda. Então, assim, eu creio que é buscar a veracidade da palavra, onde a palavra viva, verdadeira, está sendo ministrada, ensinada. Isso vai trazer vida, mesmo em meio a tanto caos, em meio a tanta violência. Noé estava no meio de toda essa violência, mas ele permaneceu firme até o final, a ponto de Deus dar um plano, um projeto, a arca para ele e para toda a sua família, escapar do juízo. O que nós estamos falando aqui em Mateus 24,
assim como nós estamos falando de Noé, nós estamos falando de um juízo de Deus. Sim. Há um juízo de Deus que, a cada dia que passa, está muito mais perto. E os sinais é exatamente o quê? A violência se multiplicar. Então, eu já entendo, a gente está procurando, está buscando aqui uma forma de atenuar isso, não é isso? Uhum. Essa maldade. Eu acho que a gente tem que correr mais para o lado espiritual da coisa do que propriamente olhar o lado humano. Porque você lembra quando Jesus estava ali no Getsemane orando e pediu aos discípulos que ficassem vigiando em oração? E o que aconteceu com eles? Dormiram. Um momento de pressão, né? Muita Dormiram. pressão, Então, né? é aí onde eu quero chegar. A pressão é muito grande, a opressão nem se fala, entendeu? É grande, é pesada demais e ela traz sonolência, ela traz cansaço, né? Porque se nós não detivermos a atenção no que está acontecendo, você acaba passando por esse ciclo de cansaço, de sonolência, de dormir, de dormência. Da desistência, né? Exatamente. E eu estou falando daqueles que foram levantados por Deus como atalaias, como vigilantes, né? Aqueles que são com o chamado de oração, de intercessão, que vão para o monte, que vão para o seu quarto, que clamam dia e noite, para que outros possam fazer a sua parte, né? Porque nem todos foram chamados para ficar orando o dia inteiro, para intercedendo o dia inteiro. Foram chamados para, por exemplo, lançar a rede e fazer uma boa pescaria nesse tempo difícil. Como fazer pescaria nesse tempo de grande opressão? Principalmente tempo de grande escuridade sobre a terra. Tá? Então, eu penso que a gente tem que começar a exercitar mais, primeiramente, a nossa fé em Deus. Segundo, nas armas espirituais, as armas que o Senhor nos deixou para o reino, para todo aquele que vivesse no reino. Né? Nós temos o reino, mas com a ressalva de que precisamos estar guerreando diariamente, utilizando as armas espirituais para podermos nos livrar dessa grande opressão em massa que está consumindo a humanidade. Chega a ser impressionante quando você vê pessoas, a humanidade, não pessoas, a humanidade, uma parcela importante da humanidade, tomando decisões estranhas à vida, decisões que vão nos conduzir à morte. Se não for a morte física, a morte emocional, a morte da alma, né? A morte financeira, né? A morte financeira, a morte do elo familiar, tudo isso está desaparecendo. Tudo isso está desaparecendo. E o que é que você encontra nas mídias, nos meios de comunicações? Você encontra exatamente um apoio irrestrito a tudo isso. Ou seja, tudo que é contrário à vida está sendo aceito com muita facilidade. E como é que a gente explica isso? Eu acho que assim, a gente pode ver até nas redes sociais. O aumento da maldade, basta você falar do princípio de Deus, você está sujeito a ser cancelado, você está sujeito a um monte de coisa. Mas eu não estou falando do sistema mídia, eu estou falando das pessoas nas mídias sociais. Eu que estou muito dentro das redes sociais, eu vejo um aumento da maldade, porque você tem o seu direito de opinião. Eu vou a outros canais, eu vejo, eu sigo, eu sou inscrita em outros canais, eu sigo outras pessoas. E mesmo que, às vezes, eu não concorde com aquilo que a pessoa está falando, eu falo, posso deixar ou não o meu comentário. E se eu deixar o meu comentário, não vai ser agressivo, mas o que eu vejo pelo número de comentários, eu não estou falando só no meu caso, não. Eu vejo em linhas gerais como que o aumento de haters é muito grande. Aí você fala, eu não sou hater. A partir do momento que você deixa um comentário agressivo, você é um hater. Eu vou dar um pequeno exemplo para você. Você pode aceitar ou não o fato de ter pastora, e eu nunca vou discutir com você, mas você deixar um comentário agressivo a este respeito, isso é aumento da maldade. Ou, por exemplo, eu acabei de falar, eu vou lá, aí se a pessoa não me agrada de tudo, eu tenho duas opções. Eu deixo de seguir,
Por exemplo, se eu estou inscrita num canal ou se eu estou seguindo uma pessoa e essa pessoa fala coisas que eu não concordo, para que eu vou deixar um comentário agressivo? Eu posso ter a minha opção, deixar de seguir. Você está vendo como as pessoas nunca vão para a opção de mais paz ou de mais amor? E então nós precisamos ensinar isso para a próxima geração. E a próxima geração que vê uma atitude de amor e de respeito, porque você é respeitar, eu estou respeitando aquela pessoa, não tenho a mesma opinião que ela, mas eu a respeito de não deixar um comentário agressivo. Então, você está deixando um legado de bondade, de amor, de misericórdia para a próxima geração, que foi o que Noé fez com os seus filhos. Foi o legado que ele deixa. Olha, para fora o negócio está preto, aqui dentro é amar a Deus, obedecer a Deus, acreditar que o que Deus disse parece loucura, mas vai acontecer. Então, o arrebatamento parece loucura, mas vai acontecer, né? No caso de Noé, chover, inundação, parece loucura, mas vai acontecer. É uma postura diferente. Você tem que começar, por isso que eu digo, o exercício é dentro da sua própria casa e você examinar você mesmo. Como é que eu estou em relação aos outros? Será que eu estou nessa vibe de violência também? Ah, não, isso é minha liberdade de expressão. Não, você como diz o doutor Augusto Cury, quando a pessoa fala assim, eu falo aquilo que eu penso, eu sou sincera. Aí no curso que eu ministro, que é o curso dele, aí ele fala assim, não, isso não é ser sincero, isso é ser descontrolado, isso é ser Desequilibrado. desequilibrado, descontrolado, isso é não ter respeito. Eu sou da geração, hoje eu digo que eu estou saudosista, eu sou da geração que a gente respeitava os mais velhos, a gente respeitava as autoridades, a gente respeitava, e tem que continuar a mesma coisa, porque Deus continua o mesmo. Então, as marcas do caráter de Noé fizeram toda a diferença no mundo que ele vivia. O mundo foi destruído, mas ele não foi destruído. Então, eu quero te dizer que a tua casa, a tua estrutura, ela pode não ser destruída. E falando de criança, então, como estabilizar as crianças no meio dessa maldade e dessa violência? Primeiro, como Jonas disse, trazendo fé, confiança. Olha, você está coberto com o sangue de Jesus, os anjos vão entrar com você, os anjos estão ao redor do teu colégio, eu vou orar com você, eu vou orar pelo colégio. Traz essa segurança espiritual para a criança. Agora, você fica apavorado conversando na frente da criança. Isso traz um descontrole para elas. Por exemplo, trazendo esse caso novamente, do que aconteceu agora aqui na Ilha do Governador, não teve morte, não teve nada, mas o descontrole emocional nas crianças que estão apavoradas fez com que elas fugissem. O menino não entrou para agredir ninguém, ele ia se automutilar, ele foi imobilizado, não aconteceu nada com ele, mas as crianças, ao verem uma movimentação, pelo que já ouviram em casa, se desestabilizaram de tal forma que uma menina saiu pela janela e caiu do segundo andar. Ou seja, o que aconteceu foi o medo, o pânico. E como que você precisa estabilizar as suas crianças primeiro? Para de falar. A coordenadora do colégio do nosso neto, ela fez a melhor coisa possível. Ela tirou o celular de todos para que eles não ficassem lendo, vendo e se desestabilizando. Então, meus queridos, nós temos muito o que fazer nesse mundo com esse aumento de maldade. Nós precisamos tomar atitudes espirituais, emocionais, em nome de Jesus. Esse nível de maldade, ele segue aumentando a nível global. Sim. Né? A nível global. Por exemplo, essa batalha, essa guerra da Rússia com a Ucrânia, qual o sentido dessa guerra? Qual é o verdadeiro sentido dela? Maldade. Maldade. Uma força de um país muito superior a um outro país mais fragilizado. Ganância. Né? Ganância por mais espaço, por mais terra, por mais cidades, ou insegurança, medo, querendo proteger a sua fronteira. Né? Então, a gente vê 180 civis mortos, 180 mil civis mortos. Tirania. Gratuitamente, a troco de quê? As pessoas sendo agredidas, atacadas com bombas, com armas especiais, né, onde elas não tinham como se defender,
E as outras nações ameaçaram fazer algumas retenções da riqueza de dos lados e começaram a fornecer mais armas para que a Ucrânia pudesse, então, se defender. Eu não vejo um sentido nisso, a não ser que o índice de maldade ele está, de fato, aumentando assustadoramente. E a gente não sabe o que vem pela frente, né? A gente vê esse índice da maldade aumentando lá em Israel, porque em Israel é normal ter conflitos ou já nem considera mais susto o problema da faixa de Gaza. Então, ali Israel lida muito bem com esse estopim chamado faixa de Gaza. Agora, está dentro, claro, faixa de Gaza é dentro de Israel, mas eu estou falando que está acontecendo maldade fora deste que é o hábito, né, de estar ali com esse conflito. Agora, no feriado de Páscoa, a mãe e 2 filhas morreram indo celebrar uma festa ali numa região que deveria ser tranquila, ali do Jordão. Você vê que teve ataques também em Jerusalém, na Galileia. O índice da maldade parece que descontrolou. Aí são pessoas que vieram do Líbano, Hezbollah, né, radicais do Líbano, do Hamas, de tudo quanto é lado. E aí? Eu usaria o termo provocações, né? Na verdade, Mas são civis, o Irã vem provocando a Israel insistentemente, vem fazendo ameaças, colocando suas armas na Síria, no Líbano, para que, em algum momento, eles estão dizendo: nós iremos atacar Israel. Né? Então, você vê que tem, sim, uma maldade que reside no coração do ser humano. Grande parte dos líderes no mundo hoje, eles estão guerreando contra si mesmo, com desejo de alguma coisa aconteça. Seja o empobrecimento da população mundial, seja o caos na economia mundial, ou seja, mas tudo isso está previsto. E nós precisamos mostrar isso para o povo aqui na palavra. Como está previsto. E por que está previsto esse índice de maldade, essa crueldade? Porque é fim dos tempos. Nós estamos caminhando a largos passos para o fim dos tempos, e com relação ao fim dos tempos, a palavra diz que haverá um princípio das dores e depois algo como nunca antes visto na história da humanidade, que seria a grande tribulação, onde o índice de maldade vai ser total. O inimigo vai ter em suas mãos a liberdade de rodar a chave para que a humanidade, ainda existente na Terra, padeça. Né? É uma coisa assim assustadora. Assustadora. E aonde que a gente vai chegar? Todo esse nível de maldade não é uma forma de chamar a atenção para o último dia, para a volta da vinda do Senhor? Até porque está escrito. Né? Deus está 24. mostrando, comprovando que a sua palavra ela não volta. Mateus 24. Versículo 36, diz assim, mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos nos céus, nem o Filho de Deus, somente o Pai sabe. Você pode repetir esse pedaço? Ninguém sabe o quê? Versículo 36. Não sabe o dia e a hora. Mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho de Deus, somente o Pai sabe. A vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé, tudo que nós falamos agora. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, e os homens e mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca, ponto e vírgula. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio veio e levou a todos. É essa cegueira que eu levantei a lebre aqui para vocês. Por que existe uma parcela da humanidade hoje desejando, torcendo, trabalhando para que as coisas governamentais, as coisas políticas tendam para... De mal a pior. Sim, a tendência é entrar pelo caminho errado. Exatamente. Agora, não, a gente está falando aqui do índice da maldade, eu estava procurando aqui a notícia. Veja só, Coreia do Norte dispara míssil balístico em direção ao Japão, que emite alerta de perigo.
o que a gente está vendo? Que, Provocações, lembra que eu falei de além das provocações? provocações, o que a gente vê? Provocações, Nós intimidação. estamos vendo ditadores. Antigamente, a gente via... Por isso que é o aumento da maldade. Agora vocês vão ver a linha de raciocínio. Nós vimos um ditador doido, Mussolini, vimos ditador Hitler, doido, mas eram casos isolados e únicos. Mas agora nós estamos vendo um monte. É o ponto número 1, toda parte. Nós estamos vendo na Toda Coreia do parte. Norte, na Sim, China, na verdade, Rússia. verdade. Então, nós estamos vendo vários doidos, Ao vários mesmo tempo. ditadores Ao mesmo tempo. fazendo loucura, sem considerar o risco da humanidade. Quando um cara desse, o da Coreia do Norte, dispara míssil em direção ao Japão, ele não quer nem saber que aí teria, se tivesse atingido alguma coisa, olha, o Japão emitiu alerta de perigo, autoridades japonesas pediram aos moradores da ilha de... eu tenho um monte de seguidor do Japão, se eu estiver falando errado, me perdoa, Hokkaido, que procurassem abrigo em um prédio ou no subsolo. Isso provoca desespero, angústia, terror, pavor e pode provocar uma resposta. E se provocar a resposta, é isso que esses ditadores malucos, com o aumento da maldade, eles não estão vendo que eles estão colocando em risco a humanidade. Não vai acontecer porque Deus está no controle. Tranquiliza, tá? Não vai acontecer porque Deus está no controle. Respira Mas, fundo aí. se você não soubesse o que está escrito na Bíblia, quando é que o negócio vai apertar, que é no fim da grande tribulação, só de ler essa manchete aqui, você já ficaria desestabilizado. Mas o que eu quero dizer é isso. Nós temos hoje vários ditadores fazendo loucuras, tanto interno quanto externamente. Tanto eles estão prejudicando o próprio país deles, como eles também estão ameaçando a humanidade. Mas Deus está no controle e o que você tem que fazer é se agarrar. É o conselho de Mateus 24:12. Aquele que perseverar até o fim, como Noé. Noé perseverou até o fim e foi salvo. Pastora, para que você persevere e seja fechar, salvo. É uma pergunta aqui. Adianta fugir como o profeta Jonas? Não. Aí a tempestade... O profeta Jonas fugiu, né? Jonas só é lembrado pelas coisas ruins. Não existe proteção maior do que Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Eu vou ser sincero, com 68 anos de idade já deu para ver alguma coisa, né? Na intercorrência da vida, do mundo. Eu tenho saudade dos tempos de inocência, porque eu ainda peguei tempos de inocência. Olha só que coisa. Olha, tem um perfil que eu sigo Meu no Deus. Instagram, agora eu não sei qual é o nome. É alguma coisa meio saudosista, assim, de brincadeiras dos anos 60, 70, 80. Gente, eu fico vendo, falo, poxa, olha, meu brinquedinho era o bate-bag. E essa época da inocência mesmo, como é que era o aniversário, né? Com aquele bolo cheio de corante, Bolo gigante, né? com aquelas bolinhas prateadas que você quebrava o dente. Então, mas era o tempo da inocência. A gente se divertia com pouco, ficava feliz com pouco e tinha paz para colocar a cadeira na calçada e conversar com o vizinho, né? Sem medo de bala perdida, sem medo de roubar o celular, nem nada. E um ano demorava a acabar, a passar. E as férias? Puxa vida. As férias demoravam que eu achava que eu nem ia mais que não... voltar para a escola. 3 Pois meses é. era longo para caramba. Hoje eles precisam aumentar a carga horária, todos os anos estão aumentando a carga horária das crianças, quando naquele tempo as horas sobravam. Né? Olha que coisa interessante. Era a mesma hora? Não, era a mesma hora, mas o mundo girava mais lento. Né? É verdade. Todo mundo embarcou no saudosismo agora, né? É verdade. Não, mas é então, verdade. queridos, você que não viveu isso, não fica chateado, não. Você pode ser feliz nesse mundo moderno. Só siga o que o Senhor disse. Persevere até o fim, fortaleça a sua fé, entenda cada dia mais sobre escatologia. E aqui no canal, o que não falta é podcast e vídeo meu sobre escatologia. Voltando agora ao último aviso, no nosso final, você que não estava no início,
eu tive um problema no meu perfil no Instagram. Estou com um perfil novo, Naira Pedrini Oficial. Neste momento, eu estou com esse perfil. Vai lá até voltar o outro, mas vai lá, siga, Naira Pedrini Oficial. Já está cheio de conteúdo e, para compensar, estamos colocando 4, 5 conteúdos por dia para você ficar bem abastecido ali. E não esquece também que aqui no canal nós temos a área de membro para você que ama a palavra. Tem 8 ou 9 cursos e o mais recente é o de restauração emocional. Então, eu vou deixar para o Jonas poder orar e nós finalizarmos para... Está chegando aí o nosso podcast número 100, grande festa nós vamos ter. A minha palavra final é: não aceite provocações. Não aceite. Seja no trânsito, seja no seu trabalho, seja na sua igreja e seja até mesmo dentro de casa, viu? Seja você um pacificador, porque Deus ama o pacificador. Tá bom? Vamos orar então? Você quer falar? E não, Quero não esquecem falar. As perguntas. Ah, Escreva sim. as perguntas para o podcast. Põe assim, para a gente identificar que é a pergunta, põe hashtag podcast 100 e a pergunta em seguida. Aí a gente vai identificar que é a tua pergunta para o podcast número 100. Então, hashtag podcast 100 e a tua pergunta. Se a tua pergunta for boa, teu nome e a tua pergunta será lido no dia do podcast número 100. Querido, não desista diante de tanta pressão, diante de tanta intimidação, diante de tanta violência. A casa de Noé, ela permaneceu, e a palavra que eu tenho para você nesta noite é: permaneça, esteja na presença do Senhor, mesmo diante dos ataques. Venha para Jesus e vamos aprender com Jesus a vencer cada uma dessas guerras, tá bom? Um grande abraço, uma excelente noite. Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, meu Senhor, Amém. para fazer um clamor específico. Verdade. Esconde a Tua igreja, esconde o Teu Amém. povo, Esconde. Senhor, debaixo do Teu sangue precioso. Amém. Livra-nos, Senhor, das horas más, das horas difíceis, das provocações, Senhor. Em nome de Jesus. Livra-nos da ruína, livra-nos, Senhor, das perdições. Guarda-nos, Senhor, ilumina, Senhor, a nossa mente para que possamos enxergar aquilo que é Teu e aquilo que vem de Ti e o que não vem de Ti. Ajuda-nos a não aceitar provocações. Trabalha, Senhor, no nosso espírito, na nossa alma. Dá-nos, ó Deus, equilíbrio emocional para que a gente possa trilhar os caminhos que nos levam até o trono do Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.